Vamos lá continuar, né? A gente falando sobre aliança de sangue. Eu acho maravilhoso esse tema, porque amplia a nossa visão sobre o que Deus tem para nós, sabe? E o que a gente sempre fala na Atos. O mais importante de tudo, quando a gente está aqui aprendendo, é que o Espírito Santo revele ao nosso coração a palavra de Deus. Porque a gente pode ler a Bíblia toda, a gente pode ter aulas durante 5, 10, 20 anos, mas se não tiver o Espírito Santo revelando a palavra, de nada adianta. A gente vai ter um conhecimento na mente e conhecimento meramente mental não leva ninguém a lugar nenhum. O que a gente precisa é viver pela fé. E vivemos pela fé porque a palavra é revelada no nosso coração. Não basta conhecer o versículo mentalmente, a gente precisa ter essa verdade tatuada no mais íntimo do nosso ser. E no dia do combate, o que vai nos colocar de pé é a palavra revelada. Então, o que eu tenho sempre falado, principalmente para os alunos do primeiro ano, nós precisamos que o Espírito Santo nos revele. Nós dependemos, você depende, eu dependo do Espírito Santo. Sem, como a pastora Deise fala, sem o Espírito Santo não dá. Então, a gente como professor, a gente está aqui para facilitar. Mas quem de fato está aí para revelar, para trazer algo novo, fresco para você, é o nosso queridinho, é Deus, o Espírito Santo. E aí eu vou falar sobre esse tema, a mesa da aliança. Esse tema tem ficado muito no meu coração. E durante esse ano a gente vai trabalhar, vai falar muito sobre mesa, principalmente, né, nós mulheres. Mas é tão importante, né, a mesa da Santa Ceia, a gente vai falar sobre isso. E eu não sei, porque assim, a gente às vezes chega na igreja, tem Santa Ceia, né, vou participar. Mas será que a gente, de fato, participa com a consciência do que é a realidade? O que é a Santa Ceia? Você já parou para pensar? Porque, às vezes, a gente só copia, né? Todo mundo faz. Meu pai e minha mãe fez, também vou fazer igual. E a gente copia as coisas e não sabe o que elas significam. Nós precisamos ter uma consciência real daquilo que Deus tem para a gente. Não fazer só porque a gente tem que fazer. Sabe? Fazer só porque tem que fazer é religiosidade. Vou ceiar uma vez no mês, está pronto, tudo cumprido, meus pecados são perdoados nesse mês, está tudo certo. Não, gente, a gente não pode ter uma vida de religiosidade. Eu faço porque tem que fazer. Não, eu faço porque eu sei o que a palavra me diz, o que Cristo tem para mim, e eu faço na consciência. O problema é que hoje a gente vai indo muito no automático, a gente vai fazendo as coisas. Vem para a igreja domingo, levanta a mão. 15 minutos adorando a Deus. Já adorei a Deus, agora eu vou ofertar. Aí a gente entra no automático, agora é a palavra. Depois vou embora para casa e pronto, acabou. Deixei de ser crente, só na igreja, na hora do domingo. Aí eu participo da ceia, mas eu não sei o que ela significa na minha vida. E o apóstolo Paulo fala que tem muitos dormindo, porque não discernem esse momento, não discernem o corpo de Cristo. Então, o que nós precisamos é discernimento. E quem traz esse discernimento no nosso coração é o Espírito Santo. Então, a partir de hoje, se você não sabe o que significa a Santa Ceia, isso vai ser revelado ao seu coração e você vai poder participar de forma consciente, de forma viva, de algo que vem de Deus para nós. A Santa Ceia é a ceia da comunhão, é o momento da comunhão, é o momento da gente trazer à memória aquilo que Cristo fez por nós, é algo que Deus tem para nós como igreja, como família dele. E aí eu queria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse em 1 Coríntios 11. A gente vai ler a partir do 23. E aqui o apóstolo Paulo está escrevendo para essa igreja. Gente, essa igreja estava cheia de dons, era uma igreja boa nos dons, estava fluindo, mas era uma igreja mimimi, estava imatura. Tanto é que quando eles se reuniam para ceiar, uns comiam muito, outros ficavam com fome. Tinha uns que enchiam a cara, bebiam muito, e os outros ficavam lá só olhando. O propósito da ceia era zero, né? De acordo com o que está escrito na palavra, não se cumpria. Porque era só um momento de comer, encher a barriga. Na nossa ceia atual, não dá nem para encher a barriga. Né? Você come com um pedaço de pão e um copo de suco. Mas naquela época, ali em Coríntios, eles se reuniam para ter esse momento e era muito desigual. Porque naquela igreja havia divisões e contendas. E o apóstolo Paulo, ele escreve para essa igreja. Então, 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, olha só, ele deu graças. Ele partiu e disse, isso é meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim.
Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha, e ele virá. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E por isso é que há muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados pelo mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que come em casa, a fim de que vocês se reúnam, não se reúnam para o juízo. Então, a gente vai explorar esse texto aqui. A gente vai entender os motivos da gente participar dessa refeição memorial, que é a Santa Ceia. Tá? A refeição memorial, ela fazia parte, ou ela faz parte de uma aliança de sangue. Na refeição memorial, nesse momento em que se come o pão e bebe o suco, a gente está lembrando de uma aliança feita. A aliança que Jesus fez na cruz do Calvário. Então, é algo memorial. Eu estou trazendo à minha memória uma realidade celestial, ao que Jesus fez. Então, é chamado de uma refeição memorial dentro de uma aliança. Então, a gente vai ver aqui alguns pontos de por que acontece a Santa Ceia. Por que essa mesa da comunhão ela é tão importante? Né? Por que fazemos essa ordenança? É para qualquer coisa? Só para cumprir a agenda da igreja? Não, é algo muito importante e vital para a gente como igreja do Senhor. Então, primeiro, eu quero falar com vocês que é a mesa da Santa Ceia, é a mesa da memória, de trazer à memória aquilo que dá esperança. É a mesa da refeição memorial. Então, nesse momento, a gente está lembrando do que Jesus fez. A gente está trazendo à nossa memória que a obra foi consumada, que nós não somos mais escravos do pecado, escravos do diabo. Nós fomos libertos e nós temos um Senhor que é bom, nós temos um Pai que é bom. Então, nesse momento de Santa Ceia que a gente se reúne, a gente está trazendo à nossa memória a verdade, o que está escrito na palavra. E é tão importante, gente, a gente estar se lembrando, porque eu não sei o que acontece, no dia a dia a gente acaba esquecendo, né? Das boas dádivas do Senhor. No meio dos problemas, a gente acaba esquecendo que Deus é bom e que Ele tem coisas boas, que a gente já foi salvo e liberto, que a gente tem saúde. Então, esse momento que a gente separa, né, aqui na igreja a gente faz de 15 em 15 dias, então 2 vezes no mês. Nesse momento, a gente está fazendo uma refeição memorial. Lembrando, eu tenho uma aliança com Deus. Eu não estou mais sob o domínio do inferno. Eu tenho uma aliança do Senhor, então tudo que é dele é meu e tudo que é meu é dele. Eu pertenço a Ele, Ele cuida de mim, Ele me provê, Ele me ama. A gente, como igreja, junto, está trazendo ao nosso coração e à nossa mente a verdade da cruz do Calvário. E eu coloquei uma frase aqui: liberdade é a ideia de Deus, e através do memorial da comunhão, Ele nos deu uma maneira de lembrar e celebrar a libertação do poder de Satanás que Jesus comprou para nós. Então, nesse momento, lembrando e celebrando. E outra coisa, a gente celebra e ainda traz a memória de que Ele vem. Porque Ele teve a sua primeira vinda, na qual Ele morreu na cruz e ressuscitou. Mas a gente está esperando a sua segunda vinda, porque Ele prometeu. Aquele que prometeu, Ele vai vir. E aí vai ser o fim, acabou. Palhaçada do inferno, pronto. Fim do fim. Até lá, até a segunda vinda de Jesus, a gente está no bom combate da fé, no bom combate da palavra, no bom combate da verdade. E dependendo sempre do Espírito Santo. Porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário, eu e você temos liberdade. Então, a gente precisa trazer, sabe, a nossa memória isso. A alegria da salvação. É tão bom. Eu gosto tanto assim, por exemplo, quando eu vou lá para o Rio, né, lá na Tijuca, quando eu entro lá na igreja, eu trago à minha memória, gente, tantas coisas que eu vivi ali, sabe? Tanta palavra que Deus revelou para mim, tantas situações que eu passei e eu venci. Todas as vezes que eu chego lá na Tijuca, para mim é um memorial do que Deus tem feito na minha vida. E eu sou extremamente grata. Então, nesse momento, é o momento da gente trazer
ao nosso coração isso, essa verdade. E a gente explodir de alegria mesmo, porque Jesus, ele decidiu ir lá para a cruz no nosso lugar, obra de substituição. Você não precisa morrer eternamente, você não precisa ir para o inferno, porque Jesus foi e ele ressuscitou, amém? Aí o segundo ponto, que a mesa da comunhão, a mesa da Santa Ceia, é um lugar de ações de graças. Você lembra que Jesus ele partiu o pão e deu graças? Então, é a hora de ser grato, porque o que Jesus fez por você, ninguém poderia fazer. Ele fez por amor. Deus, o Pai, mandou Jesus por você. Então, é a hora da gratidão. Senhor, obrigada por tudo, por todos os seus benefícios. Obrigado por me libertar. Obrigado por me sarar. Obrigado por promessas de vida eterna. É hora de gratidão fluir do nosso coração. Essa mesa que a gente faz junto na Santa Ceia, sabe, é um momento de deixar toda a lamentação e abrir a nossa boca e sair, Senhor, muito obrigada, eu te agradeço. Eu te ofereço ações de graças. O Senhor é bom. Da nossa boca tem que jorrar gratidão sempre. No lugar da lamentação, né, no lugar da murmuração, no lugar da condenação nas palavras, tem que fluir do nosso interior e da nossa boca gratidão. E a mesa da comunhão é esse lugar. E, inclusive, gente, quando a gente fala da mesa da comunhão dentro, eu estou falando aqui no caso de corpo de Cristo, quando a gente ceia junto. Mas você pode fazer isso na sua casa. Você pode ceiar com a sua família. E nesse momento, você pode trazer gratidão para a mesa. Você pode trazer a memória o que dá esperança. Nesse momento, você pode ensinar seus filhos o que significa a Santa Ceia. Nesse momento, vocês podem se derramar um para o outro no amor de Deus. Sabe? Agregar, construir. Isso pode ser feito na nossa casa. Então, na mesa também da Santa Ceia ou da comunhão, é a mesa da vitória. É a hora que a gente lembra que a gente é mais que vencedor em Cristo Jesus. Não por causa da gente, porque por nossa causa a gente não derrotaria o inferno, mas porque Jesus fez, nós somos mais do que vencedores. Então é isso, é hora de lembrar, eu sou vitorioso. O pastor Hélio fala assim, que a gente passa por aparentes derrotas. Sabe aquela hora que você fala assim, fracassei, deu ruim. Deu ruim no trabalho, deu ruim aqui, deu ruim na família. Alguma situação aconteceu, aparente derrota. Porque se você está em Cristo, você é a nova criatura. Se você está em Cristo, Ele é por você. Se você crê no Senhor, Ele é o Deus dos exércitos, de guerra, de batalha. Ele vai na frente, Ele faz aquilo. Ele está com você como poderoso guerreiro. Deus está contigo. Então você é mais que vencedor e pronto. O inferno vai tentar te enganar e falar, ó, perdeu, deu ruim para você, perdeu isso, não tem mais chance, fim da linha. Olha só o que está acontecendo com você. Está todo mundo na igreja feliz, todo mundo bem, mas olha você, coitadinho de você. É hora de você se levantar e falar, coitadinho de você, Satanás. Porque você já escolheu o seu destino é o inferno. E eu escolhi o meu destino. É Jesus e eu vou viver com Ele para sempre, para a eternidade. É hora de você lembrar o inferno. Eu sou mais que vitorioso. O meu destino é o céu. O meu Senhor é bom. É a mesa da vitória, gente. É hora de lembrar que tem que pisar na cabeça de Satanás, porque Deus colocou ele debaixo dos nossos pés, os pés da igreja. Satanás, ele quer vir pisar na nossa cabeça, trazer pensamento de morte, trazer pensamento de condenação. Mas aí é a hora, no momento da Santa Ceia, no momento da comunhão, você lembra Satanás aonde que ele está. E ele não está na sua cabeça, e não deixa ele ficar aí, não. Não é Ele que manda na sua vida. Quem manda na sua vida é Jesus, porque Ele é o seu Senhor. Quem dá a palavra final é Jesus, e não tem ninguém mais poderoso do que Ele. Satanás tenta nos enganar, falando que Ele é poderoso. Sim, Ele tem autoridade nesse mundo. O mundo jaz no maligno, tem gente que se entrega a Ele, mas você não está debaixo de condenação, não está debaixo do laço do inferno. Você está na liberdade do Senhor, porque foi para a liberdade que Cristo te libertou. Então é a mesa da vitória. Olha só o que eu coloquei aqui. João 6, do 47 ao 51. Em verdade, Jesus está falando, em verdade lhes digo, é muito importante, presta atenção nisso aqui, Jesus está falando. Quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. O pai de vocês comeram o maná do deserto e morreram. O maná foi suficiente para aquele tempo, Deus proveu. Mas olha só, tem um pão que dá vida eterna. Este é o pão que desceu do céu
para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer deste pão, viverá Essa é a vitória. É vida eterna. Você vai viver com Cristo para a eternidade. Gente, se é bom aqui. Tem momentos que Deus se manifesta e é um deleite, é maravilhoso. Imagina, desfrutar da presença de Deus no céu, onde não tem presença do inferno, não tem nada tentando a nossa cabeça. Imagina só, desfrutar de delícias perpetuamente. De nada que vai desviar o foco da nossa atenção, de problema nenhum que vai sugar a gente. Se aqui é bom, quando Deus se manifesta, imagina aproveitar a presença de Deus pela eternidade. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E ele deu, e Jesus se entregou. Então, a mesa da vitória é a vitória agora. É para hoje, a vitória é sua agora. Mas é para a eternidade, é para sempre. A mesa da Santa Ceia é a mesa também do autoexame. Agora a gente entra numa parte, né, que é um pouquinho mais difícil de falar, né? Porque falar de vitória é bom, né? Estamos na vitória. Agora vai falar do autoexame. Vai na correção, aí fica mais estreito o negócio. A mesa do autoexame. Aqui o apóstolo Paulo fala para a gente examinar a nós mesmos. O que é interessante é que nós somos chamados a examinar a gente, não o vizinho. Não quem está do nosso lado, porque às vezes a gente quer dar conta dos outros, né? Não está dando conta nem da nossa vida, mas quer examinar, né, o irmãozinho do lado. E aí aqui fala da gente fazer um autoexame, é o check-up. É assim, eu estava conversando com alguém, e aí eu falei assim, que a gente tem que ter a oração diária, todos os dias tem que ser essa oração que está lá no Salmo 139. Senhor, sonda meu coração, vê se há em mim um caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, pela justiça, pelo seu caminho. É um negócio que a gente... Sabe por quê? Porque a gente, às vezes, se distrai. É como lá as virgens, prudentes e imprudentes. As prudentes estavam bem, mas as imprudentes estavam distraídas, porque elas não foram pegas, preparadas. E, às vezes, a gente começa a se distrair com situações da nossa vida, com prazeres, com paixões da terra, com coisa que o inferno vai trazendo, com pratos que o inferno vai trazendo. E aí a gente precisa falar assim, parar e falar assim, Senhor, será que eu estou distraída? Me mostra se tem alguma coisa que começou a entrar no meu coração que está me corrompendo. Põe em luz aqui. É o que a gente precisa fazer, a gente precisa pedir. E não é que assim, que Deus não sabe, na hora que eu falo para ele vai fazer. Não, ele sabe o que está no nosso interior. É que eu dou liberdade para ele vir me corrigir. Isso é muito bom. E você sabe que eu tenho aprendido isso, que o melhor é corrigir rápido. Quanto mais rápido a gente corrige, mais rápido o processo flui, a gente cresce. Quanto mais a gente demora, mais o inferno vai fazendo casinha, 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 até que vira uma mansão do inferno, aí fica estreito, aí fica mais difícil. Então, o autoexame é eu pedir para Deus me mostrar se tem algo estranho dentro de mim, que está contra a palavra. Será que eu estou tratando bem o meu irmão? Será que eu estou discernindo o corpo de Cristo? Né? Lá na igreja em Coríntios, eles estavam nessa coisa de facção, de divisão. Uns comiam, outros não comiam. Uns saíam satisfeitos, outros saíam tristes. Tinha divisão dentro da igreja. A questão social, a questão do coração não estar alinhado com Deus, a questão de quem tinha dinheiro aproveitava e quem não tinha. Então, não tinha a questão da comunhão à mesa. E se, né, eles tivessem começado a falar, Senhor, perguntado para o Senhor, me mostra se tem alguma coisa errada aqui, nessa igreja ou em mim? Se começasse com alguém ali, será que teria chegado no que chegou? Então, quando alguma coisa estiver desalinhada, que comece por nós, amém? Quando alguma coisa sair do controle de Deus, da vontade dele, que a gente seja o primeiro a falar, Senhor, eu estou aqui, me corrige, me mostra como eu tenho que fazer, e a tua graça me basta, o teu poder se aperfeiçoa onde eu sou fraco. Aí, só para lembrar, 1 Coríntios 11, do 27 ao 32. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim então coma. Examine. É o coração entregue ao Senhor, o Senhor me mostra. Aí você se examina, e aí o que a gente faz, gente? Perdão. Perdão, eu pequei. Não foi assim que aconteceu com Davi? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele pecou feio. Mas aí o que ele fez quando ele foi confrontado? Deu desculpa? Não. Ele reconheceu.
Então, é a hora que a gente reconhece e fala, Senhor, me perdoa. Eu caí nessa, me perdoa, me ajuda. E outra coisa, quando a gente pede perdão, se lembre que você é perdoado. Acabou, tá limpo, ficha limpa. Não deixa o inferno vir te condenar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão de que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Gente, a gente está falando aqui do corpo, tá? Vamos imaginar o corpo de Cristo em dois aspectos? Está falando para a gente discernir. Primeiro, vamos discernir Cristo. Como eu estou em relação ao senhorio de Cristo? Como está a minha entrega à palavra? Então, eu discino essa parte. Eu peço para Deus colocar luz no meu relacionamento com Jesus. Meu relacionamento com Deus. Agora, vamos pensar na outra parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo sobre a face da terra. Aí é onde eu me posiciono e falo assim, Senhor, como eu estou com os meus irmãos? Como eu estou com a minha família? Eu estou sendo o bom perfume de Cristo para as pessoas? Eu estou fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer? Ou eu estou igual esse povo de Corinto lá, que andava em facção, divisão? Como que eu estou? Eu discerno. Será que tem alguém que eu preciso lá pedir perdão? Será que tem alguém que eu preciso perdoar? É a hora de discernir. E olha só, tem muitos que estão fracos, doentes e que dormem porque não estão discernindo o corpo de Cristo. É como se tornasse em vão. É como se a Santa Ceia ou a obra da cruz do Calvário fosse qualquer coisa. Não torne comum aquilo que é santo, não torne comum aquilo que Deus fez por você. A mesa da comunhão é a mesa da gente olhar para a gente mesmo e consertar aquilo que a gente precisa consertar. E, gente, sempre a gente precisa consertar alguma coisa. Até o fim. Não desiste não, tá? Mas sempre a gente vai precisar consertar alguma coisa. A gente está caminhando para o amadurecimento, caminhando para sermos aperfeiçoados. Só que a gente também não pode entrar na desculpa de, tá tudo certo, né? Eu vou sempre errar assim, vou continuar assim. Não, a gente não pode cair nessa vala do inferno. A gente precisa querer crescer. A gente precisa querer avançar, decidir agarrar com a graça de Deus e cumprir aquilo que o Senhor nos chama. Continuando, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Vocês lembram lá de Davi? Não precisou do profeta chegar nele? Precisou. E se Davi tivesse se julgado antes? Não precisava do profeta ter chegado. Quando a gente já faz esse papel, quando o Espírito Santo vai nos indicando e a gente já se rende, a gente não vai precisar passar por julgamentos, sabe? Não vai cair na boca do povo, sabe? As pessoas não vão ficar olhando para a gente daquele jeito, ou vai ser mau testemunho no mundo, enfim. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Esteja aberto para aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Se há áreas que precisam ser consertadas, vamos consertar rápido, porque isso é saúde para a gente. Amém? Então, examinar pensamentos, palavras e ações. Porque às vezes a gente acha assim, não, pecado é só ação, né? Mas é aquilo que a gente fica pensando contra o outro. Eu li um livro recentemente, eu achei interessante, porque no livro falava assim, da gente se arrepender do pensamento. Aí eu comecei a tomar esse hábito. Quando eu começo a pensar um negócio, assim, eu falo assim, está errado esse pensamento. Já corta logo no pensamento, porque aí não vai virar palavra nem ação. Porque se você já cortou na raiz, o trem não vai crescer. Mas se você não corta, vai para o pensamento, vai para a boca, começa a falar mal, daqui a pouco está agindo, está fazendo alguma coisa errada. Então, a gente precisa ser rápido, investigar pensamentos, palavras e ações. Gente, aqui a gente está falando de autoexame, mas eu quero trazer um ponto aqui. O cálice do Senhor, o sangue de Jesus derramado, nos dá, nos faz ser justiça de Deus. Tá? Então, você participa da mesa como sendo justiça de Deus, justificado. E então, quando a gente pecar, a gente sabe que a gente tem um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Pelo sangue nós somos redimidos. Então, não tenha medo de participar. Porque, mediante o arrependimento, você tem o perdão de pecados. Né? Jesus é o nosso justificador. E o que eu quero trazer nesse ponto é que a gente precisa tratar esse momento com reverência. Não é de qualquer jeito que eu participo. Só pego o pão, o suco e bebo, está tudo certo. Não é isso. É uma refeição que Jesus nos designou a fazer, nos ordenou a fazer. E tem tantos significados, é tão importante na nossa jornada. Outro ponto, que a mesa, então, que a gente participa, né, a mesa da Santa Ceia, é uma mesa de unidade, de comunhão. É a hora que a gente lembra que é corpo de Cristo. É a hora que a gente lembra que a gente é irmão.
E, gente, irmão, você sabe, né? Tem umas briguinhas às vezes, né? Mas você dá umas rixinhas lá e tal, acontece estranho. Mas aí, resolve, não resolve? Pelo menos a maioria das pessoas, né? Resolve. Então, às vezes, vai ter uns probleminhas dentro da igreja. Vai ter um arranhãozinho. Mas o que a gente faz? Joga debaixo do tapete? Não, resolve. Passa debaixo da porta se for necessário. Pede perdão. Se humilha. Quanto mais a gente se posiciona nesse lugar de humildade, mais a gente se parece com Jesus. E quanto mais a gente vai para a arrogância, mais parecidos a gente está com o inferno, com Satanás. Porque foi pela arrogância dele que ele caiu. Ele se achou. Então, sim, gente, muitas vezes a gente vai precisar se humilhar mesmo. Dar o primeiro passo. Ah, mas o outro que tinha que dar. Tá, mas o que Deus está falando no seu coração? Você quer estar certo ou você quer ficar bem com Deus? Sabe? Então, é esse momento em que a gente precisa consertar, de repente, alguma coisa, relacionamento com alguém. E é esse momento que a gente traz, né, ao nosso coração o quanto nós amamos o corpo de Cristo, que são os irmãos. Apesar das diferenças, cada um aqui veio de uma família. Cada um pensa de uma forma diferente, foi criado de uma forma diferente. Mas em Cristo, nós somos unidade. Nós temos propósitos, chamadas diferentes, nós temos personalidades diferentes, mas nós temos algo, ou muitas coisas que são em comum, mas eu quero falar uma. Nós somos filhos de Deus. Você é filho de Deus, e quem está do seu lado, se aceitou Jesus como Senhor e Salvador, é filho de Deus. E no momento da Santa Ceia, é a hora de quebrar o laço do inferno, que diz respeito a ele trazer divisão, facção. Sabe, gente, ninguém vai ser perfeitinho. Nem nós somos, nem você, nem eu somos perfeitinhos. E tem gente que é mais difícil mesmo para a nossa vida, para a gente lidar, né? Assim. Tem gente que é mais fácil, tem gente que é mais difícil. Cada um tem sua personalidade. Mas a gente precisa ser misericordioso, como Deus é misericordioso com a gente. A gente precisa ser gracioso, porque de graça nós recebemos o amor, então a gente pode dar de graça. Ai, Polly, mas é difícil. Então você vai ver a série do Luciano, que fala do caráter de Deus. Você vai entender. Ou então você vai para Atos e vai fazer uma matéria chamada Formação de Caráter, né? Tá, então a mesa da comunhão, a mesa da unidade. A mesa da comunhão é um momento para a família ficar junto. É a família de Deus. Eu fico pensando assim, né? Porque Deus, imagina só, ele pegou Adão e Eva, né, fez lá, né, o primeiro casamento, a primeira família. E aí, quando a gente vai formando as nossas famílias, se pega pessoas de lugares diferentes, né? Um teve uma criação de um jeito, o outro teve a criação do outro. Um tem uma personalidade, o outro tem outra, diferente. E aí, vai para a mesma casa conviver, né? Esse é um dos treinamentos muito bons da nossa vida, né? Treina egoísmo, acabar com o egoísmo, né? Enfim, muitas coisas treina na nossa vida. E aí, olha só o que Deus faz. A igreja, propósito de Deus. A igreja é plano de Deus. E aí, ele coloca a gente tudo junto. Cada um de um jeito. Olha se não ia dar confusão. Se a gente não se render a Jesus, não se humilhar, a igreja vai dar confusão mesmo. Mas porque você tem o Espírito Santo, e quem do seu lado também tem o Espírito Santo, a gente consegue andar junto. Porque nós temos a mesma palavra, a gente consegue andar junto. Porque o amor de Jesus está no seu coração, a gente consegue andar junto. E aí, gente, é tão bom que um fortalece o outro, um consola o outro, um segura na mão do outro, sabe? Quando o dia está difícil. Às vezes um, né, fala coisa ruim para o outro, mas vem o perdão, depois vem palavras de amor. E nisso a gente está sendo construído, na unidade a gente está sendo construído, edificado, a gente está crescendo e amadurecendo. A igreja é a ideia de Deus, é para dar certo. E a Bíblia ainda fala para a gente não deixar de congregar, porque a gente precisa estimular um ao outro, a gente precisa edificar um ao outro, depositar no outro a graça de Deus, o dom de Deus que tem na vida da gente. Você tem dons que Deus te deu, e isso é importante para a sua casa, isso é importante para a sua igreja, isso é importante para o mundo, para que o mundo saiba que Deus é bom. Então, a Santa Ceia, ou a mesa da comunhão também é um momento, é uma mesa de fé. É a hora da gente proclamar a nossa fé em Jesus. Porque se a gente participa da Santa Ceia, primeiro, quem vai participar? Quem tem Jesus como Senhor, porque não,
A gente está participando de uma refeição memorial. Quer dizer que eu fiz aliança com alguém. Quer dizer que você fez aliança com Jesus, que você crê na morte e ressurreição dele. Então, na hora da Santa Ceia, você está falando, eu pertenço ao Senhor. Você proclama a sua fé, você crê nele. É ele que é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Senhor e não tem nenhum outro além dele. É a hora que você está manifestando a sua crença. Você está mostrando que você crê no que ele fez e você crê que ele virá. Então, é a hora de fé. E é por fé, gente. Não dá para a gente participar desse momento, sabe, de forma casual. É por fé. Tudo na nossa vida, na nossa jornada com Cristo, diz respeito à fé. E a fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Cristo. Então, nesse momento, a gente está falando, mostrando aquilo que a gente crê. É uma confissão pública do que a gente crê. É um momento para que nós professemos a nossa lealdade ao Senhor e o nosso compromisso de servi-lo a todo custo. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E essa vida que eu vivo agora na carne, aqui, nesse corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então é esse momento que a gente está falando. Eu vivo pela fé naquilo que Jesus fez. Eu vivo pela fé e não vou retroceder, porque eu não sou daqueles que retrocedem para a perdição, mas eu sou daqueles que avançam para a salvação. E às vezes você pode achar assim, nossa, parece que eu estou retrocedendo, parece que eu dou dois passos para frente e dois para trás. Não, calma, não fica olhando para as coisas que parecem naturalmente. Se apegue à palavra, pega junto com o Espírito Santo e você vai avançar. Não fica olhando para o que o inferno quer te mostrar. Não pegue a condenação dele, mas vai para o alvo que é Cristo. Olha para Jesus, autor e consumador da sua fé. Pode parecer uma aparente derrota, mas Jesus te colocou já no lugar de vitória. Então, ao tomar a Santa Ceia, ao participar da mesa de comunhão, você está mostrando que você tem compromisso com Jesus. Outro ponto é a mesa do perdão. Então, é o lugar que a gente lembra que a gente é perdoado. Está pago. A dívida está paga. É assim, ó. A gente já nasce com a natureza pecadora. A gente já nasce separado de Deus. A gente já nasce com um escrito de dívida. Mas aí, quando a gente aceita Jesus como Senhor da nossa vida, a gente está aceitando a libertação, o perdão total. Você sabe que essa questão da libertação, muitas palavras usadas nessa área de redenção, mostrava muito, naquela época, né, que essa palavra foi usada, de um povo que era escravo, que era um mercado de escravos. E ali onde homens eram comprados e vendidos. E eram humilhados. O dente tinha que estar bom para ser comprado. Ele às vezes recebia tapa na cara para ver se ele era manso. Era muito... Imagina, gente, quando a gente fala de escravidão, é muito ruim. Né? A gente vê pessoas... E isso já aconteceu no Brasil, em várias partes do mundo. E era a nossa situação. A gente era escravo do inferno e nem sabia. Achava que era a gente que estava mandando. Mas quem estava mandando era o inferno. E Jesus, ele vai lá e tira a gente do inferno. Resgata a gente. Está pago. Não tem mais escrito de dívida. O sangue lavou. Na antiga aliança, o sangue de animais cobria o pecado por 1 ano. Eu tinha que matar sempre os animais. Mas Jesus é o sacrifício definitivo. Está pago, não precisa mais ninguém morrer na cruz ou matar animal. Jesus é aquele que morreu e que ressuscitou. Nenhum dos animais que eram mortos para justificação ressuscitou. Jesus é o Cordeiro perfeito, que ele foi para a cruz, levou o nosso pecado e ele ressuscitou. A mesa do perdão. Mateus 26, 28. Esse é o sangue da minha aliança. Olha só, a aliança de Deus com os homens, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Deus tem perdão para a gente. Deus tem libertação e perdão para o mundo perdido lá fora. E nós que estamos aqui, estamos aprendendo para levar lá fora essa palavra de salvação para as outras pessoas. Então, a gente precisa entender que a razão de Cristo na cruz é para a nossa libertação, para a nossa salvação, para que a gente viva com Ele eternamente. O sangue proclama-nos que o sacrifício de Jesus nos libertou para sempre da escravidão
do pecado. O pecado não domina mais a nossa vida. Somos livres. Olha aqui, para sempre, desde que a gente continue em Cristo, tá? Porque tem gente abandonando a fé, tem gente negando a obra da cruz do Calvário, tem gente retrocedendo, tem gente se apostatando. O que a gente precisa é ficar até o final, no bom combate da fé, crendo em Cristo até o fim. Então, tem o suco que a gente bebe, né, nesse momento de comunhão, a gente está lembrando do sangue derramado de Jesus. Então, a gente está trazendo à memória o sangue dele na cruz do Calvário. E além dessa justificação que o sangue traz, o sangue também nos lembra de proteção. Porque lembra na Páscoa, lá dos israelitas? Então, naquela Páscoa ali, o que aconteceu? Tinha que matar o animal e passar o sangue lá na porta. Então, quando o anjo da morte passasse, quem tivesse aliança com Deus, não ia morrer o primogênito, lembra? Proteção na casa. Então, se você é filho de Deus, tem uma proteção, tem um selo na sua vida. Você é guardado por Jesus. E isso é vivido por fé. Nós precisamos crer que nós somos protegidos num mundo que está um caos. A aliança com Cristo. Na aliança com Cristo, nós temos direito à proteção. O sangue do Cordeiro funciona como um selo colocado em nós. Esse selo nos dá muitas coisas e a proteção divina é uma delas. Então, Jesus derramou o sangue na cruz do Calvário para nos redimir. Nós temos proteção. E nos nossos corações tem um selo, o Espírito Santo. O outro ponto é que a mesa da Santa Ceia é a mesa da cura. Porque o corpo moído de Jesus nos lembra que pelas pisaduras dele nós somos sarados. E Isaías fala disso, né? Sobre o nosso direito à saúde do céu. Porque nesse mundo, o natural é o caos, gente. Imagina, um mundo que jaz no maligno, que não falta doença. Porque vamos pensar, com tanta tecnologia que a gente tem hoje, deveria se reduzir vários problemas na nossa vida, mas parece que eles aumentam, não é? Parece que as doenças só aumentam, os problemas só aumentam. Então, o fim dos problemas do mundo não é a tecnologia. É Cristo. É a realidade, é viver a realidade que ele conquistou. Então, na Santa Ceia, a gente lembra, eu tenho direito à saúde. Ainda que venha um sintoma, ainda que venha um ataque, sabe? O poder de Jesus, o nome de Jesus, ele está acima de qualquer doença. E imagina só o corpo dele ali na cruz do Calvário. Porque quando ele foi chicoteado, eram pedaços de ossos, né? Que era jogado no corpo dele e saía parte da pele dele. O pastor Hélio fala assim, que a palavra no original seria ferida. Por causa que foi tão feio que se tornou uma ferida só. E imagina que ele sofreu isso no nosso lugar. Então, dores e enfermidades foram lançadas sobre ele. Ah, mas eu sinto dores e enfermidades. Eu tenho isso de vez em quando, pode. Tá, mas a gente vai ter que decidir se a gente fica com a realidade natural ou a realidade do céu. A realidade que a gente concorda é a realidade que a gente vai viver. Se você se acostumar com o natural, que é normal viver doente, é isso que você vai ter. Mas se você se apegar às promessas de Deus, à verdade da cruz, é isso que você vai ter. Nós precisamos combater o bom combate da fé. E na cruz do Calvário, a gente tem direito a isso, a saúde divina. A gente tem direito à conservação do nosso corpo. Porque como é que a gente vai cumprir o nosso chamado, tanto quebrado, com o corpo não funcionando? Não dá, gente. Deus tem uma chamada para a gente. Você tem algo específico para fazer sobre a face da terra. Sua vida é importante. Você vai impactar pessoas que eu não posso impactar. E aí, como que você vai fazer cumprir a sua chamada? Estando doente, com dor todo dia? Não, a gente não pode se conformar com a doença. Doença é algo que o inferno quer colocar na nossa vida, a gente não pode aceitar. A doença é consequência, a doença é consequência do pecado. E se você é perdoado, você tem acesso à saúde de Deus. Nós temos direito a isso. Então, na cruz do Calvário, nós deixamos os nossos pecados e as nossas doenças. E pegamos a vida de Cristo, a vida eterna, a vida em abundância. O corpo de Jesus foi espancado e quebrado. Talvez quebrado não, porque ele não quebrou nenhum osso, né? Acho que aqui ficou errado, porque nenhum osso dele foi quebrado. Foi espancado. Pendurado em uma cruz e colocado em um túmulo. Mas lembre-se, Jesus é o pão vivo. Ele é a vida eterna. Por isso, a sepultura não poderia segurar. Glória a Deus. Ele venceu e com ele nós vencemos.
quase finalizando. A gente falou esses pontos da mesa, né? Então, todas as vezes que você for participar da ceia, traga isso à memória. Não faça de qualquer jeito, não. Às vezes a gente tem uma tendência de tornar comum as coisas de Deus, mas não torne, não. É tão importante a gente trazer à memória tudo isso, sabe? Edifica a nossa vida. É tão importante a gente fazer o nosso autoexame. É tão importante a gente trazer para o nosso coração a realidade de cura que nós temos acesso e temos direito. Então, pense nessas coisas. Viva essas coisas. E outra coisa que é tão importante, quando a gente fala da Santa Ceia, que Jesus ele queria muito comer a ceia com os discípulos dele, que seria a última ceia da antiga aliança e abriria um novo cenário, né, da nossa ceia, da nova aliança, da igreja ceando junto. E Jesus falou que ele ansiava por comer a ceia com os discípulos. E ele passou aquele tempo com os discípulos e ensinou para eles e falou o que aconteceria. Então, por que Jesus estava tão ansioso, no bom sentido da palavra? Porque Jesus não anda ansioso de jeito nenhum. Ali era o fim de uma refeição memorial chamada a Páscoa, a comemoração da Páscoa. Estava se inaugurando um novo tempo, o tempo da nossa justificação, o tempo do plano perfeito se consumando, o tempo em que o filho da mulher ia pisar na cabeça da serpente. E eu quero finalizar falando sobre Mefibosete. Porque a história de Mefibosete fala muito da mesa, de resgate, né? Eu vou ler aqui, 2 Samuel 9, do 1 ao 5. Não precisa abrir aí, não. Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Então, Davi tinha feito uma aliança com Jonatas, que era filho de Saul. Saul saiu do prumo, né? Ele até foi escolhido por Deus, reinou, mas daqui a pouco estava confuso da cabeça lá, fazendo as coisas erradas. E aí, mas Davi tinha feito uma aliança com o filho de Saul, que era Jonatas. E aí ele perguntou: sobrou alguém aí dessa família para que eu possa ser bondoso? E então havia um servo da casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo para que viesse falar com Davi. E o rei perguntou: você é Ziba? E ele respondeu: sou eu mesmo, eu sou seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade, da bondade de Deus ainda, olha só, para com ele? E Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: onde está ele? E Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Então Davi estava perguntando: tem alguém aí para eu abençoar? Sobrou alguém da família? Porque ele se lembrou da aliança. Deus sabe da aliança que ele tem com você. Ele não se esquece, a gente que não pode esquecer. E olha só, Mefibosete, essa palavra, o que ela significa? Olha o nome da pessoa, coitado. Significa desfalecer, fracassar. Então, Bosete quer dizer que era da família de Saul. Então, era uma descendência que estava desfalecendo, fracassando. E imagina, foi no dia que Davi entrou para o trono, que Mefibosete era criança e ele foi tirado ali do palácio, porque o povo tinha medo de Davi matar ele. E aí ele caiu. Ele caiu e ficou coxo das duas pernas. Imagina esse menino como era a vida dele. Vivia em Lodebar. O que Lodebar significa, né? O nome dele já era ruim. Ai, não, coitado. Ai, o Lodebar era um nome também que não era muito bom. Deixa eu só pegar aqui a palavra que eu esqueci. Lodebar era o lugar de pobreza e miséria. Olha só. O menino, que o nome era fracassado, e vivia em um lugar de miséria. Olha isso. Mas apareceu alguém com caráter para resgatar. Segundo Samuel 9, do 6 ao 10. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete? Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse:
Não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas. Deus diz, eu serei bondoso com você por causa de Jesus. Eu tratarei você com graça, com longanimidade, por causa da obra de Jesus na cruz do Calvário. Quando Deus te vê, Ele vê Jesus, porque Jesus é o nosso substituto. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Deus fala, eu vou restituir você de todas as coisas que o inferno tem tentado te roubar. Então Mefibosete se inclinou e disse, quem é esse teu servo para que o meu senhor tenha olhado para um cão como eu? Ele se sentia como um cão, gente. O inferno quer que a gente se sinta assim, o nada, do nada, um cão, mas nós somos filhos de Deus. É um lugar que o inferno nunca vai estar. Ele queria ser como Deus, e Deus nos fez filhos de Deus, gente. Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo que pertencia a Saul e toda a casa dele, eu dei ao neto do seu senhor. Restituição. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa do seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto do seu senhor, sentará na minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e servos. Então você está na mesa do Senhor, você está na mesa do rei. Então Deus prepara uma mesa para a gente, onde tem o vinho, onde tem o pão, onde tem perdão e onde tem cura. Ele prepara na frente, na cara dos inimigos. Restituição. Mefibosete foi de Lodebar para o palácio. Nós fomos do império das trevas para o reino do Filho amado. Essa é a sua posição. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A mesa está posta. A pergunta é, a gente vai aproveitar ou vai se contentar com as coisas desse mundo, com a comida desse mundo que é tão passageira? É isso. Viva! Traga à consciência uma obra que é suficiente. Não precisa de outra obra. A obra de Jesus é suficiente. Deus te resgatou. Deus te ama. E Ele tem o melhor para você. Na sua casa, aprenda a celebrar a obra da cruz do Calvário. Faça da mesa um lugar de cura. Faça da mesa na sua casa um lugar de restauração, de autoexame, de reconciliação. Vamos ficar de pé.